A paz do Senhor, eu sou o pastor Napoleão de Castro, da Assembleia de Deus em São Sebastião, Alagoas. Estarei fazendo uma abordagem teológica, expositiva, temática, aplicativa sobre o medo. Para tanto, tomarei como base o livro do profeta Isaías, capítulo de número 41 e o versículo de número 10. Assim está escrito: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Amém. Verdade é que não há nenhuma sensação que se compare à das garras geladas do medo. Medo que se apresenta em variadas formas. Deus nos atribuiu o medo para que usássemos de sabedoria a nos proteger do inesperado. O medo nos supre com um surto instantâneo de força e velocidade, justamente quando precisamos delas. É o instinto básico da sobrevivência, bem-vindo desde que permaneça racional. Mas há também um tipo de medo denominado de fobia, resultante do desequilíbrio entre o medo e a razão. O problema do medo, nobre ouvinte, está na intensidade. O problema começa quando falamos da intensidade. Até que ponto é normal ter medo de algo? Quando deixamos de viver a vida de forma leve, tranquila, quando alguém deixa de lado compromisso ou compromissos, quando se adia ou interrompe o ciclo natural das atividades, possivelmente estamos falando de um medo acima do esperado e isso é considerado algo prejudicial. O medo dificulta muito a vida, quanto a principal ferramenta para lidar com ele é evitá-lo. Abre aspas. Eu não queria ter medo, só estava me protegendo do que me fazer mal. Fecha aspas. E assim podemos entender que tal sentimento está além do saudável desejado. As coisas em excesso não costumam fazer bem. Além dos sintomas emocionais, existem reações físicas. O sofrimento causado pelo medo vai além dos pensamentos, das sensações psíquicas. É algo que se transforma em sintoma físico, muito parecido com estresse. É uma reação do organismo física, mental, hormonal e etc., que acontece quando há uma sobrecarga, uma necessidade intensa de adaptação, normalmente com situações de grande importância na vida pessoal, profissional, podendo, assim, o indivíduo estar ligado a uma situação totalmente negativa. Tudo que é em excesso e que sobrecarrega o organismo não é bom. As ações ficam prejudicadas e os resultados são insatisfatórios e a qualidade do que se faz fica consideravelmente comprometida e o corpo responde em seguida e seu sinal de alerta são as doenças. Mentalmente, os sintomas mais comuns do estresse são dificuldade de concentração, retenção de informação, a memória fica prejudicada e o resultado é uma baixa qualidade da produtividade. Pensamento acelerado, desorganização, confusão mental, pouco ânimo para as coisas comuns do dia a dia, cansaço constante, percepção negativa de si,
podendo gerar baixo autoestima, depressão, insatisfação e irritabilidade. Fisicamente, os sintomas mais comuns são: primeiro, tensão muscular, dificuldades de relaxamento físico, dor de cabeça ou estômago, coração acelerado, taquicardia, problema de pele e outras doenças. Os sintomas da ansiedade não são iguais ao do estresse e também estão presentes quando alguém sente medo. São reações emocionais e também físicas que podem variar de intensidade de pessoas para pessoas e também de acordo com o momento que cada um está vivendo. Por exemplo, neste momento de pânico, de coronavírus, de Covid-19. Reações psicológicas por causa do medo, da fobia. Pensamento acelerado. Pensamento confuso por ter várias informações. Pensamento na mente ao mesmo tempo, tudo conturbado. Pensamento negativo, medo que aconteça o pior. Medo de morrer, sensação exagerada de fome ou perda de apetite, dificuldade de desviar o pensamento ruim para algo tranquilo para conseguir, abre aspas, relaxar mentalmente, fecha-se aspas. Diminuir o diálogo interno, nossas conversas internas, nós falamos sozinho, mentalmente, para organizar nossos pensamentos, nossas ideias e desejos. No entanto, essas conversas nem sempre são produtivas. Reações físicas, suor, mas não devido à temperatura do ambiente, tremor no corpo, mas ou na perna também, formigamento nas extremidades, mais comum, braços, mãos, tensão muscular, ombros e costas, dificuldade de relaxar o corpo, dificuldade para dormir, desconforto ou mesmo dor no abdômen e no intestino. Minha intenção em descrever tais sintomas para que você entenda melhor é justamente mostrar como é possível entender que o medo tem característica de algo que merece atenção e que há tratamento. O medo não é uma bobagem ou qualquer coisa que vem e vai. Estou falando da fobia. Você merece viver sem ele, por isso faça acontecer. O medo me protege, abre aspas, para que eu não perca o controle, mas, sendo assim, sou alvo de mim mesmo, fecha aspas. E se você soubesse confiar mais em Deus e em si, então você teria que fazer o equilíbrio. Se você tem um Deus que diz, não temas, logo você tem que decidir, ou confia ou morre com medo. Lembre-se, a Bíblia começa com a palavra não e termina com a palavra não. Ela começa, não comerás desta árvore, e ela termina dizendo, não entrará na cidade santa nenhuma impureza, e ali não haverá mais dor. Mas no contexto bíblico de Isaías, nós encontramos o não temas. E esse não temas, todos nós sabemos que na versão Almeida Corrigida aparece 365 vezes, não temas. Não temas. O medo acontece a princípio como proteção, mas a intensidade pode ficar fora dos padrões adequados. Por isso podemos entender tal sentimento como sendo apenas ansiedade, e toda ansiedade pode ser de alguma maneira um medo. Ansiedade é um conjunto de reações físicas, psíquicas, que gera uma tensão excessiva, ou seja, uma preocupação exagerada. Podemos dizer que se trata de antever, preocupar-se antes do tempo, viver o presente como se fosse o futuro, imaginando o ruim, o pior, configurando assim a falta de fé, de crença no futuro melhor e até no próprio Deus acima de todas as coisas. Ao pensar no futuro catastrófico, começa-se a viver no presente esse
caos que estamos enfrentando, imaginando, será que eu vou ser atingido por essas enfermidades? Por isso, os sintomas físicos são negativos, intensos, o corpo reage imediatamente frente ao que se pensa. O corpo e mente vive e responde aos pensamentos e não à realidade do presente. Dentro desse contexto, as reações físicas são ruins. O medo acontece, a princípio, como proteção, mas a intensidade pode ficar fora do padrão adequado. Por isso que podemos entender tal sentimento como sendo apenas uma ansiedade, e toda ansiedade exagerada pode ser de alguma maneira um medo. A ansiedade é um conjunto de reações físicas, psíquicas que gera uma tensão ou tensões excessivas, ou seja, uma preocupação exagerada, ou dividido em parte, confia ou não confia. Mas alguns tipos de medo que eu quero narrar para você. Alguns você já sabe e naturalmente está esquecido. Vou dar só um toque para que sua memória relembre, se veja literalmente que não vale a pena viver sobre as garras gélidas do medo. Alguns tipos de medo: sair de casa e as lojas, multidões, agorafobia, locais públicos, viajar sozinho, autofobia, ficar sozinho, isolofobia, animais, medo de animais, zoofobias, medo de lugar fechado, claustrofobia, medo de dirigir um carro, motorfobia, voar de avião, aerodromofobia, falar em público, glossofobia, agulha, bleonofobia, sangue, hemofilia. Agora, 14, ir ao médico, dentista, latrofobia, odontofobia, medo de altura, batofobia, medo de chuva, obrofobia, medo de elevador, agarrofobia, e aí estão tudo que é de fobia. De modo geral, os medos parecem irracionais, difícil de compreensão, o que impede o indivíduo de se comportar de maneira normal, saudável, positiva, aceitável, sociavelmente, diante da situação que gera esse sentimento tão negativo de controle complicado para quem o sente. A dificuldade em superar uma experiência ruim fica marcada na mente, e para alguns o registro é de um trauma que pode ter sido real ou imaginário. Eu tenho muito medo, abre aspas, fecha aspas. A questão não é se você tem medo ou não, mas como reage a partir deste sentimento chamado medo. Medo da Bíblia, o temor de Deus é o único que remove todos os outros. Com essa frase de Adams, sintetiza a verdade bíblica a respeito do medo. Deus criou o homem perfeito, sem medo, sem culpa, na criação primitiva do homem. Havia completa harmonia entre espírito e alma e corpo. O homem era integral, inteiro, sem qualquer transtorno espiritual, psíquico, emocional e fisiológico. Deus criara o homem refletindo a sua imagem e semelhança, conforme Gênesis 1 e versículo 27 e versículo 28. Existia completa harmonia entre a imagem moral e natural. Todavia, essa conformidade entre natureza moral e natural, entre espírito e alma, corpo, entre o espiritual e o somático, que é o corpo também, foi interrompido pelo pecado. Primeiro registro bíblico de medo, o primeiro registro bíblico da palavra medo, o tremor, o pavor, acha-se paralelo ao problema do mal moral, do pecado, da queda, do pecado original, do pecado de Adão. Diz a Bíblia, abre aspas, e chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe, onde estás? E ele diz, ouvi a tua voz soar no jardim e temi porque estava nu e escondi-me. Gênesis 3, versículo 10. O medo, segundo o literato do Gênesis,
é produto do pecado, ou melhor, da perda da comunhão com o nosso Deus. Não há medo quando o crente está na relação certa com o Criador. Enquanto Adão mantinha-se em harmonia e comunhão com Deus, nada o atormentava. O medo não existia antes da queda, mas assumiu o posto da emoção humana quando o homem foi suficientemente corajoso para desobedecer o mandamento divino. Ironicamente, corajoso, eu estou ironizando. O medo não foi o de pecar, mas de ouvir a serpente. O medo da morte, mas não foi também esse, mas o medo de ouvir a voz de Deus. Ouvi a tua voz no jardim e temi. Não teve medo da serpente, não teve medo de se esconder, mas teve medo da voz de Deus. Ouvi a tua voz soar no jardim, porque estava nu e escondi-me. O pecado afetou tanto a comunhão com Deus, que o homem temera a voz do seu Criador. Quão diferente é o temor de Abacuque, quando diz lá no seu livro: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Abacuque capítulo 3. O temor do profeta o motiva a clamar ainda mais ao Senhor. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos a notifica, faz notória. Na ira, lembra-te da misericórdia, e na relação certa com Deus, o temor se torna em oração suplicante, intercessória. Porém, rompida a comunhão com Deus, o medo se torna em desespero e transferências de culpa. A mulher que me deste para companhia minha, ela me deu da árvore e eu comi. O medo leva a colocar a culpa no outro. O medo é desagregados, assim como o pecado faz desagregar. Quando desagregou os nossos pais do jardim do Éden, ou no jardim no Éden, faz com que o indivíduo desconfie do outro que lhe é semelhante, ao contrário do amor que não suspeita mal e tudo crê, como diz em 1 de Paulo aos Coríntios, capítulo 13 e versículo 4 a 7. O medo desconfia das pessoas. O medo impede o indivíduo de assumir suas responsabilidades, o seu papel como homem ou como mulher. Adão, como cabeça da sua esposa, deveria protegê-la, não apenas da tentação, mas também da responsabilidade da culpa. Pelo contrário, transferiu à mulher a responsabilidade da queda. Nesse momento, Eva provavelmente sentiu-se desprotegida. Seu marido, com medo das consequências do pecado, tenta inutilmente transferir a culpa para ela. A tensão estava presente, a brisa suave cedera ao rubro das circunstâncias. Antes confiança, agora gerava medo. Outrora o afeto, agora desconfiança. Inutilmente isso não deu para sustentar o homem diante da sua culpabilidade, porque o medo levou a isso. Termos bíblicos para o medo. No Antigo Testamento, o primeiro termo para medo, em Gênesis 3:10, é iaré, cujo significado é temer, ter medo, ter grande temor, mas também reverência. No original hebraico, a palavra é usada, segundo o dicionário de Weiner, por volta de 330 vezes, e este vocábulo, o mais comum no Antigo Testamento, é usado em 5 categorias: a emoção do medo, a previsão intelectual do mal, a reverência, o respeito, o comportamento íntegro, ou piedade, adoração religiosa e formal. Levou um segundo termo também em Gênesis 9:2, que é chamado de shatar, usado para descrever o pavor, medo ou desmaio do medo. Nesse texto, o medo é relacionado a um gigante extremo que causa pânico, temor, e este vocábulo é usado mais uma vez em Jó, capítulo 41, Jó 41, versículo 33, para descrever que a coragem do Leviatã, pois, abre aspas, diz, foi feito para estar sem pavor. Bíblia, versão corrigida.
Nada na terra se compara à coragem do Leviatã, pois ao contrário dos outros animais, como ocorre em Gênesis 9:2, ele não teme a homem algum, não tem medo de nada. De qualquer forma, apesar de outros vocábulos hebraicos serem usados para descrever a palavra medo, é a mais comum e transmite todo o conceito que o vocábulo possui na linguagem portuguesa. Um outro termo significa também, lá em hebraico, morra, que aparece em Isaías 8, versículo 1, versículo 12, referindo-se ao medo externo. Não temais o seu temor, abre aspas e fecha aspas, descrevendo um assombro extremo ou extremo, né? Em o Novo Testamento, na língua do Novo Testamento, nós temos os principais termos para a palavra medo. Já no Velho, conhecida da língua portuguesa, fobia, diprobos, terror, medo, pânico, susto, probos, ou seja, terrível, assustador. O uso do termo descreve várias reações da emoção humana, bem como diversas situações que amedrontam o homem, entre elas o aparecimento de seres celestiais, Lucas 1, versículo 12, e Lucas 2, versículo 9. Os eventos catastróficos futuros, Lucas 21, versículo 26. O medo mais comum de todo é o medo da morte, Hebreus capítulo de número 2 e versículo de número 15. E até mesmo das autoridades, Romanos capítulo 13 e versículo de número 13. Em Deuteronômio 2 e 25 nos fala sobre o medo dos povos. Em Salmo 9 e versículo 1 nos fala sobre o medo do terror da noite. Em João 19 e 38 diz sobre o medo das pessoas. Em Hebreus 2 e 15 nos fala sobre o medo da morte. Em Ezequiel capítulo 1 versículo 18 nos fala sobre o medo do desconhecido. Em Isaías capítulo 2 versículo 21 nos fala sobre o medo de Deus. Em Lucas 21 e 26 nos fala do medo das coisas vindouras. Em Levítico capítulo 26 versículo 36 nos fala do medo de qualquer coisa. Tem gente que tem medo de qualquer coisa. Superando o medo. Como superar? Desenvolva a sua fé em Deus. Primeira Epístola de São João, capítulo 5, versículo 4. Fé é coragem. Enche assim de amor. João, capítulo 4, versículo 18. No amor não há medo, disse o apóstolo João. Não tira os olhos do Senhor. Hebreus, capítulo 12, versículo de número 2. Use a armadura de Deus. Efésios capítulo 6, versículo 11 a 18. Use a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Efésios 6 e 17. Descanse no esconderijo do Altíssimo. Salmo 91 e versículo 1. E assim você vai vencendo. Algumas pessoas da Bíblia que tiveram medo: Adão, Gênesis 3, versículo 10. Caim, Gênesis 4, versículo 14. Saul, 1 de Samuel, capítulo 28, versículo 5. Belsazar, Daniel, capítulo de número 5, versículo 6. Os apóstolos, Mateus, capítulo 14, versículo 26. Os estudiosos do comportamento descobriram 392 tipos de medo. Nobre amigo e que está a me ouvir nesta terça, é necessário que o medo que atua em nós seja erradicado através da fé, do amor, da esperança, porque o medo é uma porta que deixamos aberta para que o inimigo possa usar para nos lançar opressão. O medo não é lançado ou criado pelo diabo em nós, porque o medo tem raiz no pecado de Adão, assim passando para nós, sendo que o pecado é um ato, mas o diabo faz o uso do medo que está atuando em nós para nos escravizar, nos oprimir. Por isso que aquele ou aquela que ainda não aceitou a Jesus Cristo, aquela pessoa como Senhor e seu único Salvador, deve fazê-lo agora, pois em primeiro passo para ser curado da fobia, dos medos do mundo, na Bíblia Sagrada, é aceitar a Jesus. Segundo passo é já ter a fé de que Deus pode todas as coisas, como disse Jesus, para Deus nada é impossível, nada é impossível. Então, descanse na preciosa graça desse Deus maravilhoso e creia no que diz a Bíblia Sagrada.
Olha, e a Bíblia diz aqui no livro do profeta Isaías, a qual eu li para você neste momento, sobre a questão do medo. E Isaías diz bem claro para que nós não venhamos ter medo. Por quê? Porque nós temos um grande Deus. Eu disse um grande Deus, um grande Deus. Esse Deus não colocou você no mundo para morrer, para ter medo destas coisas. Observe que está escrito sobre a questão do medo em Isaías. E isso vai te ajudar muito na Bíblia Sagrada. Eu vou ler mais uma vez o texto do profeta Isaías para que você descanse nesse Deus que é o seu protetor, o seu grande Deus. Observe o que ele diz na sua palavra, Isaías 41 e versículo de número 10. 41 e 10, ele diz: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço e te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Aqui nós temos esta palavra de Deus. Você não pode temer. 7 mensagens de Deus aqui. Não temas. É Deus que está falando. É Deus que está dizendo, porque eu estou contigo. Eu sou o Senhor, teu Deus. Então, meu irmão e minha irmã, durma em paz. Acorde sem medo. Não tenha medo do escuro. Não tenha medo de nada. Porque uma promessa de Deus. Não temas, porque eu sou contigo. Descanse nesse Deus e seja feliz pela graça dele. Na gloriosa, maravilhosa graça dele. Que o Senhor Deus destrua todos os temores da sua vida, todas as fobias, e que você triunfe sobre tudo e sobre todos. Na autoridade do nome de Jesus, receba graça, força, libertação, cura, para a glória de Deus. Seja livre do medo, agora e sempre. Amém. E até o próximo vídeo.